Boa noite a todos. Sejamos todos nós, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso caminho de luz. E, com certeza, nós que estamos envolvidos nessa doutrina santa, é momento de alegria. Alegria, mas tem que ser uma alegria sincera, né? Não ser alegres porque estamos falando. Porque realmente o entendimento da doutrina espírita está nos libertando. Apesar das dificuldades que surgem, que aparecem no dia a dia, estamos cada vez mais compreendendo o sentido da vida. Isso faz com que passemos pelas dificuldades de forma mais serena, de forma resignada, e isso é motivo de paz. Então, o fato de estarmos aqui hoje, reunidos nesse propósito, faz com que busquemos refletir sobre o que estaremos falando e, dessa forma, colocando em prática para melhor podermos aumentar essa satisfação que é ser feliz, ser alegre nessa vida. Apesar dos pesares, dificuldades todos temos, vira e mexe somos surpreendidos por algo, mas ela não nos tira a paz. Nós vivemos de forma saudável, apesar dos pesares. Tá certo? E é essa compreensão que a filosofia espírita, essa doutrina maravilhosa, vem nos apresentando. E quanto mais vamos nos envolvendo com a doutrina espírita, mas vamos encontrando essa satisfação pela vida e aproveitando melhor o tempo que todos nós temos que saber utilizá-lo. Lógico, para os nossos deveres pessoais, nossa família, nosso trabalho, nosso ganha-pão. Mas se nós já estamos aqui hoje, é porque nós despertamos por um detalhezinho a mais. Ou seja, estamos ofertando, tirando proveito do nosso tempo para o nosso aprendizado espiritual. Estamos buscando alimentar nós, espíritos, e isso nos traz muita alegria e muita satisfação de viver. Em que mensagem nós poderemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a resposta para esse momento que aqui nos encontramos? Em que parte do Evangelho nós temos com segurança essa orientação de Jesus, de Kardec, para compreendermos isso que nós estamos trazendo aqui, que vem a ser essa alegria de viver? E não é por acaso, porque, como eu sempre faço, eu, no meu Evangelho em casa, eu vou lá, abro, e a lição que caiu é a que eu vou fazer a palestra. Então, essa lição caiu ontem, domingo, para a gente. E eu falei, já vou usá-la, né? Porque vem de encontro àquilo que eu gostaria de falar. É coincidência? Não. A espiritualidade nos abastecendo de instruções aí, para que possamos levar a todos vocês essa divisão de entendimento, essa compreensão que todos nós já alcançamos. E o capítulo foi sorteado, é Jesus nos falando sobre um ponto muito importante de não colocarmos a candeia debaixo do alqueire. Lógico que é uma parábola, e essa parábola, se ela não for compreendida, ou seja, se nós buscarmos interpretá-la ao pé da letra, nós estaremos muito menos entendendo o que Jesus quis dizer. Mas para isso, eu vou ler apenas o item 1. E o título do capítulo é Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire. E ele nos fala o seguinte. Deixa eu colocar o óculos. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire,
mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos que estão em casa. Uma anotação de Mateus, capítulo 5, versículo 15. E Jesus nos disse, né, nem aquele que acendeu uma pequena luz, uma luzerna, a coloca embaixo do alqueire. Então, o que vem a ser alqueire? Alqueire era um tipo de uma cesta, uma peneira, mais ou menos assim, onde ali se colocava cereais à época. Tá? Então, você imagina, você pegar uma lamparina que seja, né? No caso aqui seria a candeia, e cobrir com isso. Se a candeia tem a finalidade de trazer a luz, quando você coloca embaixo do alqueire, ou seja, dessa peneira, que seja assim, vai ofuscar toda a luz e não terá utilidade. E a recomendação, qual que é? Que nós a coloquemos no candeeiro. E o candeeiro era exatamente um suporte que ficava na parede, onde aquela tocha que era alimentada por um óleo ou por qualquer outro combustível da época, permanece acesa. E quanto mais alto, oportuniza a todos que lá estão vivenciarem um ambiente mais claro. Mas lógico que, como Jesus nos falava por parábolas, ela tem um sentido figurado. Por quê? Aquele exemplo, à época, é imorredouro. E hoje nós estamos trazendo à luz da doutrina espírita e o Cristo redivivo, ou seja, o Cristo ressuscitado, o Cristo rejuvenescido, através desse entendimento, nós vamos assim encontrando alternativas que condizem com a nossa realidade de hoje. E se ele nos fala para não colocarmos a luz no alqueire, e se cada um de nós que aqui estamos já acendemos essa luz, porque nós já despertamos para as coisas de Jesus, é por isso que nós estamos aqui, nós não devemos jamais escondê-la, camuflá-la. Nós temos que colocar bem alto para que todos vejam. E é assim que a gente busca, através das nossas mudanças, que a doutrina espírita nos oferece, a oportunidade de apresentar para os nossos entes queridos essa realidade que aconteceu conosco, em termos de mudanças de comportamento. Nós vamos buscando uma nova moral e buscaremos até mesmo fazer com que outros se beneficiem dessa nossa luz. E o nosso desejo passa a ser o quê? Que o outro também venha beber dessa mesma fonte. Venha buscar se auto-iluminar também através dos ensinamentos do Mestre. Não é esse o nosso desejo? Não gostaríamos que toda a nossa família aqui estivesse? Todos os nossos amigos, todos os nossos parentes, os inimigos nem se fala, né? Para que aprendamos juntos, mas não é fácil. Então, são poucos os que acendem a luz. E se nós estamos aqui hoje buscando nos esclarecer através do Evangelho de Jesus, é porque nós temos essa luz acesa, que é diferente uma da outra. Cada um vai buscando, de acordo com o interesse, com a disponibilidade, com a determinação, clarear mais ainda, se iluminar mais ainda, para que essa luz possa ser muito mais benéfica a todos aqueles que estão à nossa volta. Então, nessa linha de raciocínio, nós abrimos a nossa fala da noite, mas na realidade, na semana passada, no domingo retrasado, eu tive a oportunidade de abrir um livro e eu pedi com muita sinceridade, sabe? Falei assim, puxa vida, como que eu gostaria que um espírito nobre, expressivo, viessem nos trazer uma mensagem aqui na casa, para que todos nós pudéssemos contemplar com alegria, né? Poxa, será que somos merecedores?
E aí ficamos imaginando, por exemplo, Paulo de Tarso entrando aqui no nosso corredor, né? E todo mundo naquela expectativa, sabemos que ele iria vir aqui, nos trazer uma mensagem, né? Uma novidade para a gente. E ele falou, não vou sozinho, não. Eu vou levar o Emmanuel junto comigo. Nossa Senhora, quem ia perder esse encontro, né? Jamais estaremos aqui. E ainda eles nos dizem o seguinte, olha, a gente vai aproveitar então e vamos nos convidar também esse nosso irmão que voltou para a espiritualidade recentemente, Chico Xavier. Eu falei, poxa, mas que alegria seria, né? Vocês já imaginaram, nós temos aqui na nossa casa Chico Xavier, Emmanuel e Paulo de Tarso. Estamos falando de personagens de 2000 anos atrás. E Chico Xavier, que esteve conosco, voltou para a pátria espiritual há pouco. E a gente fala, puxa vida, mas seria um sonho isso, né? Mas não é um sonho. Essa realidade está na palma das nossas mãos. Nós temos uma coleção que chama-se Coleção Fonte Viva. São 5 livros. É o Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, e tem um 4º livro que não faz parte da FEB, que é editado por uma outra editora, direitos autorais, foi direcionado a outra editora, que chama-se Palavras de Vida Eterna. Cada livro desses tem 180 mensagens. Todas elas iniciam-se com uma citação evangélica de Jesus, ou de algum apóstolo, ou de Paulo, enfim. 180 mensagens cada uma, vezes 5 são 900 mensagens. Se nós investirmos nessa coleção, que não vai sair por R$200, nós temos material para, durante um dia, uma liçãozinha, 3 anos a gente vai estar estudando esse livro. Apenas com uma mensagem a gente se nutre. E é que eu vou mostrar para vocês essa verdade. Que não precisamos buscar, né, aqui ou acolá, falar com um espírito que nem conhecemos, que vai se rotular como tal. Nós temos à nossa disposição esse patrimônio aqui, onde cada liçãozinha é um banho de sabedoria. E se nós nos envolvermos com esses ensinamentos, a nossa liberdade será cada vez maior. Você imagina que dentro dessas obras, eles são autênticos. E para quem conhece as lições, nós vamos perceber que eles não douram a pílula, não. Eles falam aquilo que eles têm que falar. Só que com palavras que, sabe, mansas, elas nos agradam. E a gente não é tocado firmemente. Nós achamos assim que não é para mim e tal. E vamos levando adiante sem nos comovermos, sem nos envolvermos com esses ensinamentos aqui contidos. A lição que nós vamos ver hoje é a lição de número 68 do livro Pão Nosso. E Paulo nos diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo vos esclarecerá. Poucas palavras. Mas olha o que ele está falando. Desperta dentre os mortos. Nós já não conquistamos essa luz? Nós já não estamos envolvidos com o Evangelho? Por que ele nos chama a atenção nesse sentido? E eu queria fazer uma relação com as duas, né? E eu consegui, vou ser sincero. Por quê? Não basta nós simplesmente virmos à casa espírita uma vez por semana, assistirmos uma palestra, tomarmos um passe, voltarmos para casa, cumprirmos com o nosso compromisso espiritual e até a semana que vem. Não basta. Nós temos que despertar para uma outra realidade. Porque no finalzinho da fala, Paulo nos cobra.
o Cristo irá nos esclarecer. Mas será que é nesse conta-gotas, né, uma vez por semana? Será que nós vamos pegar uma linha de raciocínio e vamos encontrar realmente subsídios para nos transformarmos de verdade? Foi para isso que a Federação Espírita Brasileira lançou um programa, graças às sugestões de Bezerra de Menezes, Adivaldo Franco, lançou esse programa que chama-se Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um estudo rápido, tá? Por menos de 20 anos a gente não conclui, só para vocês terem uma ideia. Mas nós temos que começar, e temos que começar pelo começo. E o começo é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo 1. E o tomo 1, realmente, ele é um aprendizado que nos abre a mente e nós vamos ganhar fôlego, interesse, disposição para perseverarmos nesses estudos. Não sei quantos participantes de estudos nós temos aqui, mas eu pediria, nós estamos aqui provavelmente em 30 pessoas, 40 pessoas mais ou menos, quem participa de estudo na casa, levanta as mãos, por favor. Então, os demais perceberam que não é meia dúzia de gato pingado, tem muito mais que aqui não estão presentes. E por que eles estão com a gente nesse propósito, firmes? Porque eles sentiram que essa verdade está trazendo proveito, está funcionando na vida de cada um, assim como me tocou, assim como eu me sensibilizei. E hoje eu estou aqui levando essa luz adiante para que todos vejam. E eu tenho absoluta certeza que cada um deles também, que levantou as mãos, tem o mesmo propósito. Onde eles estiverem, pode ser num velório, numa festa, num batizado, se te der a oportunidade, ele vai falar sobre a doutrina espírita. Por quê? Faz parte, nós temos que colocar essa luz bem alta para que todos vejam. Essa é a sugestão do Cristo. E quando a gente se firma nesse propósito, as mudanças que vão acontecer, elas são tão expressivas que nós vamos até mesmo questionar por quê. Nós estamos acostumados a viver na escuridão. Nós estamos sem um norte. Nós estamos só andando nas trevas aí, né? Esbarrão em todo mundo. E a nossa vida não é fácil. Quando nós nos decidimos a mudar, mudamos de sintonia. Nós buscamos essa nova linha de raciocínio aqui e vamos atrair os bons espíritos, não aqueles que comungavam com a gente de ideais, infelizmente, muito pesados, muito densos, muito rasteiros. Então, quando nós nos elevamos um pouquinho, esses espíritos, eles buscam nos acompanhar, nos assistir. Então, eles estão à nossa disposição, mas eles estão esperando que nós tomemos essa atitude. Nós que temos que nos elevar um pouquinho para poder enxergar, ouvir o que eles estão falando. Porque nessa parábola, Jesus explica o porquê ele falava por parábolas. Foi o questionamento dos discípulos, né? E ele explica. Porque muitas coisas que ele poderia falar, para os outros não iam entender. E é por isso que nós temos que aprender a doutrina espírita do princípio. Porque nós vamos alcançando tudo de uma forma crescente. Então, imaginemos trazer aqui uma palestra sobre perispírito, sobre as pessoas que são neófitas, estão aprendendo, não vão compreender nada. Isso seria motivo para um seminário, onde alunos, participantes, ativos, eles vão entender o que nós estamos falando. Então, uma luz muito forte vai ofuscar. E a pessoa fala assim, não é para mim isso daí, não entendi nada, tchau e bênção. Então, nossos comentários aqui na tribuna, no púlpito, ele é sempre direcionado ao público que está vindo na casa, mas que ainda não se decidiu em buscar se envolver com a doutrina espírita de uma forma mais intensa.
Esse é o convite. Porque Jesus nos fala que os seus ensinamentos, muitos ouvirão, mas não estarão escutando. Muitos verão, mas não estarão enxergando. O que ele quer dizer com isso? Se nós não tivermos uma base doutrinária, de nada vai adiantar. Porque nós não vamos conseguir refletir sobre essas parábolas de Jesus. Não vamos conseguir entendê-las. E aí nós vamos pegar essa informação de Paulo, e vocês vão me permitir que eu vou ter que ler na íntegra, porque são 5 parágrafos apenas, essa mensagem em que Emmanuel vai fazer um comentário graças à psicografia de Chico Xavier. Por isso que eu tenho certeza que esses espíritos estão entre nós. E vamos lá. No primeiro parágrafo, Emmanuel nos diz, é puxão de orelha, hein? Então, assim como Paulo pegou pesado, Emmanuel, com muito açúcar, né, nos lábios, vai trazer também de uma forma poética para a gente, mas nós temos que buscar traduzir isso e a gente vai ver que é um puxãozinho de orelha assim, tá bom? Ele nos diz o seguinte: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo, adventícios são aqueles seres que estão aqui, sabe, de gaiato, eu entrei de gaiato no navio, vamos ver o que é, não tem o porquê estar aqui, não sabe o porquê, eles não encontraram assim, um motivo para isso, mas eles estão frequentando. Vocês percebem? Eles acham que simplesmente estar aqui está cumprindo com o seu papel. Não estou querendo ofender ninguém, mas eu estou querendo convidar a todos a buscar essa luz. E aí ele nos diz, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, se nós não estivermos envolvidos com a parte filosófica da doutrina, buscando entender, lembrando também que filosofia não é algo que ninguém vai entender, não é isso. Filosofia é um método de nós compreendermos algo no sentido religioso de uma forma mais fácil. É só isso. E o nome às vezes assusta, né? Na filosofia, não sei nem o que é isso, vai embora. Não é isso, é por isso que o estudo sistematizado nos oferece a oportunidade de juntos trocarmos conhecimento, cada um vai expondo o seu ponto de vista, fica mais fácil, a aula fica super agradável, é convidativa, tanto é que a frequência é enorme, porque as pessoas sentem essa verdade. E essa dedicação de 1h30 por semana está mudando a vida de todo mundo. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Essa é a luz que Jesus fala que nós temos que acender. E aí ele nos diz, alguns encontram obscuridades nos textos, ou seja, muito difícil de compreender. Outros perseveram nas questiúnculas literárias. Vocês sabem aquelas discussões que não levam a nada? Se Jesus usava cueca ou não usava cueca, se Jesus era cabeludo ou não. Isso daí não interessa nada. O que nós temos que aproveitar hoje é no sentido de buscarmos vivenciar esses seus ensinamentos, conhecer essa verdade. Não ficar discutindo se é freira, se é pinguim, nada disso. Nós temos que nos basear na atualidade de hoje, nos textos, trazendo essa nossa realidade. Senão nós vamos estar desperdiçando tempo. Então nós não estamos mais na época de brincarmos de espiritismo, de brincarmos de conhecimento. O tempo é muito importante. A gente sabe a dificuldade que é conquistar tempo nos dias de hoje. Apesar de toda a tecnologia, cada vez mais o tempo está mais curto. E nós encontramos desculpas esfarrapadas às vezes para nos comprometer com isso, que vai ser um patrimônio que por toda a nossa eternidade
Nós tivemos um princípio, mas não temos fim. Somos eternos. E a gente, sabe, fica deixando em segundo plano. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou. Eu vou arrumar um compromisso, porque essa semana aqui eu não quero ir na aula. Eu vou lá, arrumar um compromisso aqui. Infelizmente, manda uma mensagem, infelizmente eu não posso ir. Então, esses puxões de orelha que Emmanuel está nos dando é nesse sentido, que nós temos que ser verdadeiros conosco, temos que colocar as coisas do Espírito, as coisas de Jesus, em primeiro lugar, porque é a nossa maior necessidade. E a gente vai compreender isso aqui ao longo do texto. Ele nos fala: inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, em vez de nós buscarmos o pão para a alma, a gente busca os prazeres da parte material. Essa tendência é normal para todos nós ainda. Mas nós temos que mudar, temos que tomar essa decisão. Temos que fazer brilhar essa nossa luz. No segundo parágrafo, esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo. Vítimas de paralisia das faculdades superiores. Olha só o que ele está falando, né? Ou seja, nós sabemos, porque quando nós nos programamos para reencarnar, estamos aprendendo isso no livro A Obsessão Silenciosa, estamos exatamente no capítulo que fala sobre essa programação reencarnatória, e nós nos comprometemos com um monte de coisa. Essa encarnação vou dar a volta por cima, agora eu sei o que eu tinha que fazer lá, agora vai ter a doutrina espírita que vai me esclarecer. Ficou tudo mais fácil. Então, essas coisas de ordem superiores, a gente está dormindo para elas ainda. Ele está nos falando isso. Não sou eu que estou dizendo. Só estou tentando traduzir para vocês. Mas são palavras de Emmanuel. Vamos lá! Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Ou seja, ouvimos falar aqui sobre a necessidade. Mas daqui a pouco a gente volta para casa. Isso daí não é para mim, não. Isso daí é mais para quem está envolvido com tudo isso. Isso é coisa de beato, sabe? E se afasta. Deixa para lá. Nós simplesmente estamos adiando um compromisso que assumimos no mínimo há 2000 anos aqui. Porque o cristianismo é de lá, e nós não somos jovens em espírito, somos bem velhinhos já. Muito provavelmente tudo isso já foi visto por todos nós lá atrás, mas com o esquecimento do passado, para que a gente seja sincero conosco mesmo, nós vamos postergando. E aí a gente vai ouvir, dentro da doutrina espírita, que todos nós somos espíritos recalcitrantes. Ou seja, estamos todas as encarnações falhando com o mesmo propósito. E hoje nós estamos buscando nos esclarecer um pouquinho mais, graças à doutrina espírita. Então, me perdoem, não interpretem esse puxão de orelha como eu que esteja dando, não. Quem está dando é eles, hein? Emmanuel, Paulo de Tarso e Chico Xavier que escreveu. Para frente. O coração tem um sentido muito interessante, porque essa luz que acende é no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração, tá? E ele vai falar, o coração não adere dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Então, Emmanuel ele nos chama a atenção, porque se nós buscamos acender essa luzinha no nosso íntimo,
Mas se nós não buscamos compreender o que ela quer nos mostrar, nós não estaremos incomodando ninguém, nenhum vagalume vai ficar com inveja da gente. Porque é uma luz tão pequena, porque nós às vezes estamos fazendo com que ela cresça. Nós temos que abastecer essa luz. Nós temos que nutrir essa luz com um combustível que se chama conhecimento. Aprendemos com Jesus que reduziu os 10 mandamentos em apenas 2, que é amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E vocês já estão calejados de ouvir, né? O Chan falou, a Dirce falou na palestra passada também, sobre esse meio entre nós, o eu e ele. Quem é? Tu. O próximo. Então, a gente volta até na época do primário, né? Pronome reto. As 3 pessoas do singular, eu, tu e ele. Não é isso? Eu é a pessoa que fala, tu com quem se fala e ele de quem se fala. Trazemos isso para a ordem divina agora, né? Eu, o nosso próximo, e ele, o nosso Pai Celestial. Então, para que nós possamos chegar ao Pai, nós temos o próximo como compromisso. Não basta eu me auto-iluminar. Eu tenho que assumir essa postura diante do meu semelhante. Eu tenho que levar esse conhecimento para que ele também se abasteça dessa luz que eu estou conquistando. Sigamos. Já estamos indo para o finalzinho aqui. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Nós temos que acordar para o sentido da nossa vida. Nós não estamos aqui, mais uma vez, para perder essa encarnação. Porque nós já acendemos essa luzinha, é isso que eu quero dizer. Nós já temos no nosso íntimo essa luzinha, a gente só tem que alimentar agora, a gente fazer ela brilhar muito mais. E isso vai ser maravilhoso, porque a gente vai querer que os outros também se iluminem, assim como nós. É prazeroso quando a gente encontra alguém, né, que nos traz aquele abraço, sabe, envolvente, aquela energia gostosa. E isso vai fazendo com que a gente, sabe, se esforce para ser igual, envolvendo-os também. Então, o outro vai ser aquilo que nós realmente queremos para nós. E aí nós vamos entender esse amor ao Pai Celestial. Então, quanto mais nós nos amarmos, mais nós estaremos buscando amar o nosso semelhante, e é através desse amor que nós vamos conseguir entender o que vem a ser amar a Deus. E para finalizar, Emmanuel nos fala: grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Eu jamais admitiria fazer isso com vocês. Simplesmente vocês vêm aqui, tomam um passezinho, não precisa vir durante a semana, não precisa estudar, não precisa mudar de vida, não precisa parar de beber, de fumar. Jamais diria isso para vocês. Por quê? Eu vivencio isso e eu sei que isso é bom. Então o que eu quero para mim, eu quero para vocês. E grandes massas religiosas sustentam isso. E as pessoas ficam que nem sonâmbulos lá, acordado, mas meio morto, não sabe o que fazer da vida. Por quê? Não tem cobrança, tudo pode. Eu estaria me comprometendo diante da espiritualidade no amanhã se eu mantivesse com vocês essa linha de raciocínio. Eu sei disso. Minha palavra tem que ter um peso de responsabilidade na vida de cada um de vocês. Porque essa tribuna, esse púlpito aqui, é sagrado. Nós temos que ser sinceros, porque nós estamos falando em nome do Mestre. Esse nosso irmão maior, que para chegar ao Pai nós temos que conhecer
tudo aquilo que ele nos explicou. E para conhecer isso, nós temos que estudar. E se nós não estudarmos a sua doutrina, estaremos na roça. Continuemos. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo os esclareça. Então, meus irmãos, é Emmanuel que está falando para vocês. Eu só estou tentando trazer numa linguagem mais amistosa para que a gente compreenda isso. Será que vale a pena nós deixarmos esse turbilhão da vida aqui, no riozinho lá onde vamos rolando com os problemas? Já chega o que nós temos. Nós temos que pôr um basta nisso. Os que temos não podemos mudar. Vamos então compreendê-los. Mas criar novos problemas? Chega. Já temos um caminhão de problemas para pagar de outras vidas. Temos que buscar a prática do amor. Porque o amor vai contribuir para apagar essa multidão de pecados. Então, não tem outra saída. Para o Cristo nos esclarecer e nós sairmos desse sono, desse pesadelo, né? Dormindo, sonâmbulo, nós temos que nos iluminar. E a autoiluminação, ela tem um preço. Nós temos que investir em tempo, nós temos que investir em propósito, em determinação, pontualidade, perseverança. Tudo são chaves mestras necessárias para o sucesso da empreitada. Senão nós não vamos passar de membros que participam de instituições religiosas achando que vai ser recebido por Jesus Cristo no amanhã, quando ele desencarnar. Vai nada. Não é assim. Nós temos que viver isso aqui e agora. Que quando fechar a porta, puxar a nossa ficha, nós não vamos ter tempo de fazer mais nada a não ser contemplarmos a alegria pelas boas decisões que tomamos. Ou vibrarmos em remorso, em arrependimento, por termos desperdiçado, assim como falou na lição, a oportunidade dos convites que recebemos ao longo da nossa existência. Isso é sério. E eu estou sendo muito fiel a vocês. Então, oportunidade de estudos. Nós estamos criando 2 grupos para que ninguém possa falar, de tarde eu não tenho tempo, trabalho, né? Tudo bem. Mas para mim vai ser bom porque meu marido está trabalhando, estou em casa sozinho, os filhos estão na escola, então eu vou de tarde. Ótimo! Mas tem a noite online também. Então nós temos um curso presencial que vai ser às terças-feiras à tarde e o online às quartas-feiras às 20 horas. O convite está aí. E para que nós buscamos nos incentivar, eu gostaria de encerrar esse nosso convite sobre essa busca pela luz, numa parábola que já contei aqui, mas eu adoro essa parábola, porque ela sempre me tocou. E eu espero também tocá-los com essas palavras, que é uma parábola curtinha que chama-se a parábola do fósforo e da vela. Quem conhece? Ninguém? Que maravilha! O senhor conhece lá, né? Então tá bom, olha. A parábola diz mais ou menos assim. Chegou um grande dia em que o fósforo disse para a vela: eu tenho a importante tarefa de acender-te. Assustada, a vela disse: não, isso não.
se eu estiver acesa, os meus dias estarão contados. Ninguém mais irá admirar a minha beleza. E o fósforo chegou para ela e respondeu: mas tu preferes passar uma vida inteira inerte, sozinha, fria, dura, sem experimentar o sentido da vida? E ela disse: mas queimar dói, consome todas as minhas forças. E o fósforo respondeu: é verdade, é verdade. Mas é esse o sentido da nossa vocação. Todos nós somos convidados a ser luz. Eu tenho um compromisso, eu sou um fósforo. Mas se eu não te acender, eu perco o sentido da minha existência. Agora tu és uma vela. Se você estiver acesa, a sua luz, a sua chama estará aquecendo os outros e tudo isso vai se transformar em felicidade. E aí ele continua dizendo, né? Tudo aquilo que tu ofereceres por meio da dor, do sofrimento, será transformado em luz. Tu não te consumirás pelos outros. Os outros é que levarão a tua luz adiante. Tu somente morrerás se tu se recusares. Nesse momento, a vela simplesmente foi lá, ajeitou o seu pavio e disse, cheia de expectativa: eu te peço, acende-me. Que todos nós possamos nos sensibilizar, se ainda não ajeitamos os nossos pavios, e nos decidirmos. Temos que acender essa nossa luz. Nós temos que fazer brilhar a nossa luz. Assim nos disse o Cristo: sois luzes, brilha a vossa luz. Então, meus irmãos, juntemos essa parábola, juntemos a parábola da candeia e do alqueire, juntemos a mensagem de Paulo de Tarso, de Emmanuel, e vamos, sim, fazer brilhar essa nossa luz. As inscrições estão abertas, basta deixar nome e telefone, que aí estarei fazendo contato, porque esse curso deve começar agora em julho. Perfeito? O convite está aí. E outro detalhe também, mudando já encerramos a nossa palestra, evangelização infantil. Eu estou um tanto quanto preocupado, não sei quanto vocês. Estava falando até com a esposa hoje. Comentávamos na sala de passes agora, durante o estudo, a que passos anda a humanidade. Nós nos lembramos dos nossos pais, a maioria, 60, 70 anos aqui, nos lembramos dos nossos pais. Como foi o convívio com os nossos pais? Aqueles até que possam ainda tê-los vivos, mas como é essa relação? Aí a gente vai ver como é a relação dos nossos filhos para conosco. E a carruagem está andando. Como será o relacionamento dos nossos netos para com os nossos filhos? A gente já começa a ficar de cabelo em pé. Se nós não buscarmos acender as luzes desses nossos pequenos, nesse momento, nós iremos nos arrepender. Porque se nós estamos tendo problemas com os nossos filhos, se imagine com os nossos netos. O mundo parece estar de ponta cabeça. E é isso que nós vamos querer para eles. Temos aí a evangelização infantil, tem 4 pessoas aguardando as crianças. E entre as responsabilidades, todos nós teremos que prestar contas da nossa administração. Que cada um busque verdadeiramente a sua luz, busque com a sua luz iluminar todos aqueles que estão ao nosso redor, porque só assim nós vamos conseguir viver num mundo melhor. Que a paz do Mestre envolva todos nós e que tenhamos
a coragem, a determinação de seguirmos de verdade Jesus, porque Ele é a nossa luz. Obrigado a todos, que assim seja.